espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Obrigado por todos vocês que têm se lembrado de deixar um like aqui no canal, de fazer um comentário, compartilhando com mais pessoas. Eu glorifico a Deus por todos vocês que têm dado essa força ao canal. Hoje nós estamos com 1 Samuel, capítulo 15, onde nós vamos aprender uma lição muito importante vinda do Senhor, que é melhor você obedecer do que você sacrificar. E nós vamos entender isso através das atitudes do rei Saul, que desagradaram profundamente ao Senhor. O profeta Samuel vai com uma ordem específica a Saul. Ele diz a ele que ele tinha que exterminar os amalequitas da face da terra, castigá-los pelo que eles tinham feito a Israel, atacando-os quando eles saíram do Egito, e que Deus havia dito que o nome deles tinha que ser apagado, que ninguém deveria ser poupado e nem os despojos de guerras, como os animais, deveriam ser trazidos de volta. Ou seja, Deus deu uma ordem, acaba com tudo, acaba com eles e não deixa nada, ninguém vivo. Versículos 1, 2 e 3. Saul então convoca os homens em Telaim, 200.000 soldados e mais 10.000 homens de Judá, e arma uma emboscada no vale. Versículo 4 e 5 fala isso. Avisa os queneus que viviam no meio deles para que eles se retirassem, para que eles não fossem destruídos junto com eles, porque havia um pacto com os queneus. Nós já falamos sobre isso. Versículo 6. Atacou-os, exterminou seu povo, mas pouparam a Agag, ou pouparam o melhor das ovelhas, pouparam os bois gordos, pouparam os cordeiros, pouparam tudo que era de bom e destruíram o resto. Versículo 7, 8, 9. Ou seja, ele obedeceu ao Senhor, mas parcialmente, e isso desagradou profundamente ao Senhor, porque Saul desobedeceu, mantendo vivos as coisas que Deus pediu para que ele exterminasse. E Deus falou a Samuel: eu me arrependo de ter posto Saul como rei, porque ele me abandonou, ele não seguiu as minhas instruções, o que deixou Samuel muito bravo, muito irado. Versículo 10. De madrugada ele saiu ao encontro de Saul, e quando o encontra lá em Carmelo, ele diz: você seguiu as instruções do Senhor? Versículo 13. E ele disse: sim, eu segui. Ele falou: ah, é? Seguiu mesmo? E que barulho de ovelha é esse que eu estou escutando? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Versículo 14. Aí o Saul responde: ah, foram os soldados, eles que trouxeram os bois, as ovelhas, os amalequitas, mas nós vamos sacrificá-las ao Senhor, nós as destruiremos. Versículo 15. E Samuel lhe diz: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me disse essa noite. E ele diz: diga-me. Samuel disse: fala para mim o que ele disse. Você não era pequeno aos olhos dos homens e eu não te fiz um rei sobre Israel? Versículo 17. Eu te enviei com uma missão, destruir completamente aquele povo ímpio, e você não obedeceu. Você trouxe os despojos e você fez o que o Senhor reprova. Versículos 18 e 19. E Saul disse: eu obedeci, eu só trouxe o Agag, e os soldados é que tomaram os bois para sacrificarem ao Senhor. Versículo 21. Ou seja, tentou dizer: não fui eu não, foram os soldados, e com uma boa razão, nós vamos sacrificar tudo ao Senhor. Porém, Samuel respondeu algo que eu considero uma das maiores lições que a Bíblia nos dá, uma das coisas mais tremendas que a Bíblia nos ensina e nos revela. Acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifícios e holocaustos do que em obediência? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Versículo 12. Às vezes você pensa porque você está ofertando bastante na igreja, porque você é uma pessoa que dá aos pobres, que oferta com alegria, que você está agradando ao Senhor. Não. Se você não se submeter, se você não obedecer, se você não matar todos os seus pecados no seu coração, todos os inimigos que são contra você, você não vai conseguir agradar ao Senhor com coisas dessa terra. Porque a rebeldia, ele diz, é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei, diz essa palavra no versículo 23. Samuel tenta justificar-se, implora o perdão do Senhor, reconhece seu pecado
e que o pecado dele se voltara contra ele, versículos 24 e 25. Mas Samuel lhe diz que nada adiantaria, porque ele rejeitara a palavra do Senhor, e o próprio Deus o rejeitara como Deus, como rei de Israel. Versículo 26. E quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou no manto de Samuel e rasgou o manto dele no meio. Versículo 27. E Samuel volta para ele e diz: assim como você rasgou esse manto, o Senhor rasgou você hoje. O reino de Israel será entregue a alguém melhor do que você. Versículo 28. Aquele que é a glória de Israel não mente, não se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender. Versículo 29. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou ao Senhor. Versículos 31. Então Samuel pede que lhe tragam a Agag, o rei dos amalequitas, que chegou confiante na presença do Samuel, achando que tinha escapado. Versículo 32. Mas Samuel lhe diz: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, sua mãe também ficará sem seu filho. E ele foi morto e despedaçado perante o Senhor em Gilgal. Versículo 33. Samuel então voltou a Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá. Versículo 34. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse muito por causa dele, porque o Senhor o arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei em Israel. Versículo 35. Esse capítulo ensina muito para nós sobre a natureza humana, sobre a natureza divina também. O homem, ele se encanta com coisas pequenas dessa terra, e na sua ganância de possuí-las, ele desagrada ao Senhor. Ainda que aparentemente bem intencionado, com boas intenções, a verdade por trás é uma só. Eu só peguei isso aqui para entregar para o Senhor. É, na verdade, o olho cobiçoso do homem sobre as coisas terrenas, e não quer abrir mão daquilo que parece ser bom e agradável, como Eva. Como Eva, quando ela viu aquele fruto da árvore da vida, mas na verdade aquilo era uma afronta contra o Senhor, era uma afronta a uma ordem direta do Senhor. Então, não toque nelas, não as possua, não as traga de volta com você, cancele todos os seus pecados, tudo aquilo que corrompe os seus olhos, que corrompe o seu coração, que atrai e que você sabe que não são coisas que agradam ao Senhor, você tem que eliminar, você tem que matar na sua vida, no seu coração. Quantas coisas nós carregamos, sabemos que não agradam ao Senhor, mas sim a nós mesmos, aos nossos olhos, à nossa carne. E com essa desculpa, mas eu vou ofertar isso no altar do Senhor, nós continuamos a carregar por cobiça, por egoísmo, por ganância ou por qualquer outro sentimento, menos o da obediência. Então não adianta sacrifício se você não tiver atrelado à obediência. Não adianta você doar dinheiro para a igreja, doar cesta básica para pobre, doar sopa para os mendigos, se você não obedece ao Senhor. É preciso destruir, despedaçar tudo aquilo que nós carregamos em nosso coração, que representa uma desobediência a Deus. Conhecendo essa palavra mais e mais a cada dia, é impossível que você consiga uma justificativa para o seu pecado, que possa convencer ao Senhor de que não foi você, foram seus soldados, foi a sua família, foi o seu marido, foi seu companheiro, sua companheira, ou seja lá em quem você vai querer colocar a culpa para você poder manter as coisas que Deus pediu que você eliminasse da sua vida. O adultério, os vícios, a inveja, a bebedice, a ganância, a arrogância, a soberba, a mentira, a ladruagem, tudo isso Deus pede para que você elimine da sua vida. Então não faça como Saul, não perca a sua herança, não perca a sua porção na terra que o Senhor te dá, seu sacerdócio, sua filiação como filho de Deus, aceito na presença do Senhor por causa de um pedaço de pão. Amém? Vamos seguir aprendendo que Deus é fiel, mas Ele é justo. Ele vai sempre fazer justiça. Aleluia! Deus é amor, mas Ele também é vingador daqueles que o aborrecem. Deus é misericordioso, mas também é justiça para aqueles que não o temem, não o amam e não honram a sua palavra. Deus é perdão, mas Ele não pode ir contra aquilo que Ele mesmo disse. Ele não pode se arrepender do que deixou escrito e determinado para que fosse cumprido. Então, faça a sua parte, cuide do seu reino, cuide do seu sacerdócio,
cuide da sua família, cuide do lugar onde você trabalha, onde você estuda, no supermercado que você frequenta, seja sempre um bom testemunho de vida para que o Senhor possa honrar a você, a sua voz, a sua palavra, que as pessoas olhem para você e reconheçam em você um servo fiel. Cuide do seu ministério, cuide da sua unção, para que você não seja assado indigno, como aconteceu aqui nesse capítulo com o rei Saul. E agora vamos ver o que vai acontecer com ele depois dessa desobediência. Amanhã, 1 Samuel, capítulo 16, que o Senhor nos livre de pecarmos contra ele e de olharmos para as coisas desse mundo e desejarmos coisas que o Senhor quer que nós eliminemos da nossa vida. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente volta, se o Senhor nos permitir, com 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia, um abraço. Milagre visitou a minha casa.